Nos Estados Unidos, o Partido Democrata oficializa Joe Biden como adversário de Donald Trump na eleição presidencial. O Jornal Nacional começa agora. Boa noite, boa noite. Fui desligar a TV. Tava ligada. Obrigada, Thay. Eu tô linda? Caprichei no batom hoje. Oi, Gutierrez. Como vai, querido? Esperando minha convidada de hoje, Fernanda Cerqueira. E eu não estou... Cadê meu óculos? Meu óculos tá ali, vou pegar. Oi, Nanda. Chegou, peraí. Pronto, sem óculos eu não enxergo, minha gente. Não enxergo nada. Deixa eu chamar a Nanda. Vamos lá. Fernanda. Oi, Nanda. Boa noite. Olá, Tudo bem? boa noite, tudo Ah, bom? mamãe já chegou, Bárbara. Eita, tá cortando um pouco. Boa noite, Renê. Boa noite a todos. E com você? Esperar o pessoal entrando aí, a gente vai conversando. Tudo bem, na correria de sempre, né? Mas vamos que vamos. Dá um tempinho aí pra... Ui, caiu. Nanda saiu. Oi, meu pai. Vamos lá de novo. E aí, Bárbara, tudo bem? Menina, meu batom tá um escândalo. Olá. Oi. Voltou. Tá cortando. Pronto. Caiu um pouquinho, não foi? E aí, como é que você está? Tudo bem? Como é que passou o dia? Tudo bem também. E com Todo você? trabalho. Eu tô dizendo, acho que eu exagerei no batom. Eu não tenho muito hábito de batom vermelho, não. Mas ficou até bonito, não foi? Botei uma luz aqui no... Ai, minha tela tá congelada. A sua? Ah, pra mim, você aqui tá tudo certo. Ai, Certo. menina. Só falta um pouquinho de luz, se tiver... Que tá escuro um pouquinho só, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Tá cortando um pouquinho. E aí, melhorou? O som? Descongelou? Tá dando ruído ainda. Eita, para mim tá aqui tá ótimo. Pessoal, como é que tá aí o som de Fernanda? Digam aí vocês. Oi, Leila. Se tá bem. Agora travou. Operadora que você respeita. Obrigada. Eu não te escuto, tá cortando. Sigam meu Instagram, Cris Magalhães Oficial 2020. Quero chegar nos 1000 seguidores. Ô, Nanda, agora tá travando mesmo. Hoje a conversa é com Fernanda Cerqueira. Tá cortando, eu não consigo te ouvir. Oh, meu Deus. O som tá ótimo, o pessoal tá dizendo aqui. Mas você não tá ouvindo, né? Não, tá cortando. Eu não sei por que a sua voz fica picotada. Eita. Você tá com fone ou sem fone? Como é? Tô sem fone. Será que você... Ah, tá. Se você botar o fone. Mas aí você tem que virar o celular, né? Deixa eu ver Eu... se eu consigo. Aí, a Bárbara tá dizendo, eu estou ouvindo Nanda. Todo mundo tá lhe ouvindo. Acho que a sua recepção, né? Você que não tá ouvindo, né? Rodrigo Ita, boa noite, querido. Bem-vindo. Agora eu tô, assim, melhorou um pouco, mas eu não consigo te ouvir. Fica cortando. Então vou falar devagar. Vou apresentar minha convidada de hoje nessa live, Mulheres que Inspiram. Ó, caiu de novo. Ô, meu pai. Mulheres que Inspiram. Vou conversar hoje com Fernanda Cerqueira, professora doutora da UFBA. Vamos conversar um pouco sobre o que é ser mulher preta na universidade, no espaço de conhecimento, na academia.
né? Quais são as reflexões que ela faz, as perspectivas que ela tem, os desafios que ela enfrenta, sendo mulher, preta, produzindo conhecimento. Vamos lá, aguardando Nanda retornar, para a gente bater esse papo, que vai ser de muito afeto, com certeza. Né, Bárbara? Vamos lá. Esperando Nanda. Acho que é a conexão dela, né? Que não tá. Gutierrez. Já falei com o Gutierrez. Meu querido Gutierrez está aqui. Hein? Rodrigo Ita, Gutierrez, Renê. Falei com todo mundo aqui já. Bárbara, quem mais? E olha que minha net é uma carroça. Estou ouvindo ela normalmente. Francisco Barqueiro chegou aqui também. Boa noite. Fernanda, vamos lá. De novo. Pupi e Nil, um beijo. Boa noite. Aide, querida, bem-vinda. Nanda? Oi. E agora? Agora você te ouvindo? Então, vou apresentar minha convidada de hoje. Eu já falei aqui, pessoal, o que é que a gente vai discutir aqui, né? Que Fernanda é uma mulher que inspira e vai contar pra gente um pouco como é essa experiência de ser mulher preta dentro da academia, dentro da universidade, produzindo conhecimento, quais são suas expectativas, quais são seus desafios, quais as reflexões que você faz sobre isso. E aí dizendo que vai ser uma conversa de muita afetividade. Com certeza. Amor. Bem, gente, Fernanda Cerqueira, ela é licenciada em Letras Vernáculas pela UFBA, mestre e doutora em Língua e Cultura pela UFBA, com estágio sanduíche na Universidade Nova de Lisboa. Atualmente, Fernanda é professora substituta de Linguística na UFBA e coordena, junto com o professor Daniel Carvalho, o grupo PINA, a sintaxe Pi das línguas naturais. É assim que fala? Sintaxe Pi. Mas não tem problema, não, imagina. Como é? Falei de novo? Sintaxe Fi. Sintaxe Fi. Ai! Ó, tá vendo? Eu tinha que ter perguntado antes, gente. Ô, gente, mas nada perdoa. Áreas de atuação e interesse de Fernanda: gramática gerativa, aquisição da linguagem, sociolinguística, ensino de gramática, feminismo negro e panafricanismo. É, tem essa carinha de menina, mas já fez coisa, viu? Lá de experiência, né, Nanda, na área do conhecimento. Me conte. Sua infância, você e seu irmão, Lucas, é um casal de filhos de minha amiga Bárbara, não é isso? Você é a mais velha? Não, você é a mais velha, né? É mesmo, gente. Não é mais velha. Hein? Eu sou a menor, mas eu sou a mais velha. A menor, mas é... Oh, meu pai, é verdade. Você é menor, mas é mais velha. Me conte como é que foi sua infância. Então, Cris, minha infância, né? Como você sabe, mas as pessoas aqui não sabem. Então, antes de tudo, eu queria agradecer o convite, né? Agradecer a todas, a todos, a todos que estão acompanhando, né? Pedir desculpas por essas falhas de comunicação. Esse período de pandemia tem sido bem tumultuado, já que a gente fica refém dessas tecnologias, elas são muito instáveis, né? Isso mesmo. Então, 5 minutos atrás estava tudo muito, muito, muito bem, né? Mas agora já tá tendo ruído. Mas a gente está conseguindo tocar. Então, né? Antes de tudo, eu queria saudar a Oiá, né? Já que estamos hoje numa quarta-feira. Isso. Dia dela. Exato. E aí, bom, minha infância foi uma infância tranquila em muitos aspectos, mas muito tumultuada em outros, né? A adolescência, esse ciclo se intensificou um pouco, né? Assim, minha família é uma família que, pelo menos na minha primeira infância, era uma família com perfil de classe média baixa, né? Então isso incorreu que as minhas vivências escolares fossem quase categoricamente em ambiente escolar privado, né? E consequentemente
espaços em que a maioria esmagadora dos estudantes eram estudantes brancos, então normalmente eu era a única estudante negra da turma, ou então eu e mais 4 ou 5, principalmente porque na instituição em que eu estudei, naquela época, que era uma escola de freira, inclusive era não, ainda é, porque a instituição ainda existe, havia uma dinâmica de distribuição dos estudantes por conta dos desempenhos, né? Então, assim, a turma A era a turma cujos estudantes apresentavam os melhores desempenhos acadêmicos, né? A turma B eram aqueles que tinham os melhores desempenhos peronomútil. A turma C já ia caindo e ia nesse perfil até a turma F, né? E como eu era da turma A, eu me lembro que éramos só eu e mais uma moça negra e mais 2 rapazes negros na turma, numa realidade de 40 alunos. Uhum. E, obviamente, isso me afetou bastante a minha autoestima, né? E combinando, inclusive, no fato de que na 6ª série, que hoje é o 5º ano, Sim. eu conversei com minha mãe falando que eu não queria mais permanecer na escola. Eu não tinha muita consciência de que eu estava sendo atravessada por questões de raça e de gênero, mas eu sabia que alguma coisa naquele ambiente fazia com que eu não me sentisse pertencente e isso naturalmente acabava afetando a minha autoestima. Eu já tinha esse sentimento durante muitos anos. Na primeira fase da infância, na educação infantil e no ensino fundamental 1, isso não impactava tanto no meu desempenho escolar, mas no fundamental 2 começou a afetar um pouco, né? Porque eram momentos em que as professoras já não eram mais não assumiam mais uma postura de tutela, né? Como acontece um pouco na educação infantil, embora eu nunca tenha sido a predileta, mas por motivos óbvios. Mas o que acontece era que começou a se criar uma atmosfera de constrangimento, por exemplo, né? Quando o estudante fazia questões. E quando era um estudante atravessado por algum aspecto subalternizado historicamente, né? Como, por exemplo, um amigo meu que é um rapaz gay, né? Que era daquela realidade, ele inclusive foi tão marcado por essa vivência que a gente se reencontrou há uns 2 anos, a gente conversou muito sobre essas experiências. Ele disse, isso foi tão traumático para mim que eu apaguei da minha vida, foi como se não existisse, apesar de sempre estar lá. E aí nós éramos sempre muito constrangidos, né, ao colocar essas questões e tudo mais. E eu tenho uma amiga, que é minha amiga desde, sei lá, acho que do Jardim 2, na época que ainda era Jardim, ainda não era Grupo 4. E aí ela tinha mudado para uma outra escola, que era uma escola também da rede privada, mas com perfil mais diverso, né? E aí eu fui para o aniversário dela, né? Essa minha amiga é uma moça branca, e havia muitas outras pessoas negras além de mim naquele espaço, inclusive numa paleta de cores, né? Seguindo a discussão do colorismo, por exemplo, bem intensa, e isso me proporcionou uma relação, a sensação de pertencimento que eu não tinha experimentado nessa escola anterior, né? E aí, calhou, para minha mãe foi excelente, porque a escola era mais barata, era perto de casa, então, enfim, gerou uma economia muito estratégica, mas teve um impacto decisivo na minha autoestima, né? Então, mudar de escola, esse ciclo da minha vida foi providencial para que eu desenvolvesse relações de pertencimento e autoestima que inclusive se refletiram muito no meu desempenho escolar, né? Porque essa mudança de uma escola para outra afetou muito o meu desempenho. Então, na educação fundamental 1, por exemplo, eu era uma estudante de notas boas e excelentes. Quando eu passei para o fundamental 2, nas séries iniciais do fundamental 2, meu desempenho caiu de forma drástica. Então, eu passei a ser uma aluna mediana regular. E aí, quando eu vou para essa outra escola, eu volto a atingir um padrão de excelência, digamos assim, né, pelos parâmetros da LDB. E isso estava diretamente atrelado à minha autoestima e à minha relação de pertencimento com o espaço escolar. Isso. Para você ver como interfere realmente, né, essas questões de afetividade, de autoestima mesmo, no rendimento escolar. Nossa. Sim, de maneira muito drástica, até porque eu nunca fui uma pessoa tímida, você sabe. Mas eu também não sou a pessoa...
Mas eu também não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, pelo menos no primeiro momento, né? E quando eu sentia que não havia possibilidade de interlocução, isso me travava muito, né? Então afetou muito o meu desempenho escolar naquele momento. Então mudar de escola foi decisivo para mim, né? E aí eu voltei a esse padrão, né, de excelência esperado, por exemplo, né, pela LDB, pelos parâmetros curriculares nacionais, vamos dizer assim. E eu sempre tive uma relação muito boa com as disciplinas de exatas, né? E aí eu resolvi que, assim, por influência também naquele ambiente, assim, ainda que fosse um ambiente mais diverso, mais plural, mas assim, era uma instituição de rede privada, né? Obviamente as questões que estavam ali eram questões de ensino, mas também questões voltadas ao capital, né? Então, isso obviamente atravessava as relações e, consequentemente, culminou no fato de que eu cheguei à conclusão de que eu não queria ser professora porque o professor ganha pouco. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi... Sério. Olha só, né, como a vida é. Nossa, quero saber como é que isso vai parar. Olha como a vida é. E aí, o que acontece? Eu queria fazer, na verdade, engenharia química, né? Porque eu gostava muito de química, era uma disciplina, é uma disciplina que atrela, né, as ciências exatas e as ciências naturais ao mesmo tempo. Então, era uma disciplina que me fascinava muito. E não por coincidência, o professor era um homem negro, né? O meu professor era um homem negro e eu acredito que não era uma coincidência, né? Embora houvesse muitos outros professores excelentes naquela escola. Foi uma experiência muito positiva para mim em muitos aspectos, mas apesar do racismo estrutural, de toda uma estrutura sexista e seus desdobramentos, mas foi uma vivência muito mais sadia do que aquela que eu tinha experienciado antes, sem sombra de dúvidas. No terceiro ano do ensino médio, não houve mais possibilidade de eu me manter na rede privada por conta de questões orçamentárias, e aí eu acabei tendo a minha primeira experiência em uma instituição pública, que foi no Colégio Estadual Luiz Viana Filho. E foi um divisor de águas na minha vida, porque como eu sempre fui vinculada à representação estudantil desde a rede privada, eu me achava a pessoa mais desconstruída do mundo, eu achava que era uma pessoa super democrática, até eu vivenciar a precariedade do ensino público no que diz respeito à promoção de um ensino efetivamente democrático. E era uma realidade marcadamente racializada, né? Então, não fazia sentido na minha cabeça que no terceiro ano nós estivéssemos estudando coisas que eu tinha visto na 8ª série, que agora é o 7º ano. E aí isso impactou muito na minha trajetória, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista político, né? Porque eu tive problemas com alguns professores, inclusive pelo histórico de depreciar colegas, né? Então, assim, tive muitos problemas com o professor de física, e que inclusive assediava colegas, e isso resultou no fato de que eu parei de frequentar algumas disciplinas, né? Eu ia basicamente para as aulas de química, para as aulas de matemática e para as aulas de português. E as outras disciplinas eu não frequentava, porque na minha cabeça eu estava perdendo tempo. Então, ou eu estava atuando no movimento estudantil, ou eu estava em uma biblioteca ou no shopping estudando outras coisas, e naquela época o acesso ao vestibular ainda não era via Enem, né? Sim. E aí eu tive a minha primeira experiência com vestibular, que foi na UFBA e na UNEB. Na época, na UFBA eu tentei engenharia química, na UNEB eu tentei química. Acho que licenciatura, tá? Eu não sabia que eu estava escolhendo licenciatura. Eu era muito inexperiente na época. E, infelizmente, naquele tempo a gente não tinha tanta difusão de informação quanto a gente tem hoje a partir da mídia alternativa. Claro que isso por conta de um processo que visa delimitar muito bem quais são os corpos que podem acessar o ensino superior, sobretudo o ensino superior público, né? E aí eu perdi na segunda fase, passei na primeira fase, perdi na segunda fase do vestibular de engenharia química. E na UNEB, eu não soube qual foi o meu resultado, porque eu não procurei. E depois eu soube que eu tinha sido aprovada, mas eu não fui fazer minha matrícula, quando já estava na 5ª lista. E foi bem traumático. E aí eu fiquei um pouco afastada. Você não soube por quê? Foi que aconteceu? Eu não lembro, eu acho que eu fui pesquisar alguma coisa na internet, e aí naquela época eu precisei pesquisar alguma coisa e eu acabei achando a lista. Não, minto.
eu fui fazer alguma coisa na UNEB, alguma atividade, e aí eu passei pelo curso de Química para conhecer o prédio. Na verdade, não é um prédio, é o Departamento de Ciências Naturais e Exatas, e aí eu passei por lá e aí eu vi que já estava na quinta lista. E eu vi que na quinta lista havia pessoas que tinham tido desempenho inferior ao que eu tinha tido. Eu disse, tem alguma coisa errada. Aí quando eu fui ver, eu já tinha sido chamada, mas eu não fui fazer a matrícula. Porque eu não acompanhei as listas, porque eu era super inexperiente, eu achei que só tinha uma chamada. Isso. Entendi. Certo. Aí eu fiquei um pouco afastada desse processo. E em 2000 e quanto? Não sei, faz muito tempo. Algum tempo depois, acho que foi 2016, não, 2016 não, 2006, eu comecei a cursar gestão logística na Faculdade de Tecnologia. Foi um curso que eu tinha afinidade, mas foi muito mais uma estratégia de me inserir no ensino superior, na época privada, mas ainda não era o meu interesse. Só que ainda assim eu continuei cursando. Bom, quando eu estava mais ou menos em meados desse curso, eu fiz o vestibular de novo, né? E eu precisei encaixar o meu curso, ou pelo menos procurar um curso que me desse possibilidade de continuar cursando logística à noite e trabalhando pela manhã, né? E naquela época era muito difícil encontrar nas instituições de ensino superior públicas um curso que fosse direcionado, ou pelo menos que tivesse oferta de disciplinas obrigatórias nos 3 turnos. E foi por isso que eu acabei escolhendo letras. Foi basicamente uma necessidade de alinhar De se adequar ao trabalho e à outra faculdade. do meu interesse com minha realidade socioeconômica, que obviamente é marcada por raça e por gênero. E eu optei, né, dentro dessas possibilidades por letras, por eu já ter muito interesse em linguística, né, apesar de eu não saber que era linguística naquela época. Eu gostava muito de gramática na época da educação escolar, e também foi um gosto que eu desenvolvi nessa outra instituição de ensino, e também, né, curiosamente, a professora era uma mulher negra, né. E aí eu entrei em letras em 2008, e foi uma realização de um sonho entrar na UFBA, né? Era uma instituição que eu sempre tive muito interesse, então eu ouvia falar muito sobre essa instituição nas 2 escolas que eu citei, no próprio Luiz Viana também. Inclusive, alguns colegas meus conseguiram acessar o ensino superior da época do Luiz Viana, pouquíssimos, curiosamente, a maioria deles brancos, ainda que brancos com realidade socioeconômica vulneráveis, mas estudantes brancos. Mas foi uma conquista muito significativa, mas eu trago esses marcadores sociais para a gente entender mais ou menos qual é o panorama, qual era pelo menos o panorama da universidade na época que eu me inseri. Bom, e aí eu entrei em letras em 2008 e lá fiquei. Meu primeiro contato com a UFBA foi quando eu tinha 12 anos de idade. Eu fui assistir um seminário que teve na Faculdade de Comunicação sobre animação japonesa com meu irmão, que é um outro gosto que me acompanha há muitos anos. E aí eu tive o primeiro contato com a UFBA, fomos eu e Lucas na Facom, a gente era bem novinho, na época a gente ainda morava na Garibaldi, eu não sei se você lembra dessa época. Lembro, sim. E aí era bem pertinho de lá, e aí nós fomos, eu fiquei a maior parte do tempo perdida, mas quando eu entrei, eu disse, gente, que lugar, nossa, que lugar. E aí pronto, e aí nesse tempo se passaram 12 anos e nunca mais fui embora. Você não saiu mais da UFBA. Exato. Mas me conte assim, você entrou na UFBA, em princípio não era bem o curso que você queria, que você idealizava no início, porque você queria área de exatas e tal, mas por uma conveniência, vamos dizer assim, né, de você se adequar à sua realidade, seu contexto, você optou em fazer letras. E aí depois, como foi surgir esse encanto pelo curso, pela linguística, pela gramática? Então, aí foi uma outra etapa, né? A permanência no ensino superior, que é um outro desafio para segmentos sociais minoritários de maneira geral, mas sobretudo para a população negra, né? E aí, bom, no primeiro semestre foi um tantinho desafiador, né? Porque eu me deparei com as disciplinas de teoria da literatura, né? Que são disciplinas que
E naquela época faziam uma menção a uma organização de referência política e cultural de base europeia. Então, toda a construção teórica se pautava no modelo aristotélico, e isso me provocava muitas inquietações que eu não conhecia e eu simplesmente não conseguia acompanhar. Primeiro que naquela época eu não gostava muito de literatura, né? Até porque eu entendia literatura como sinônimo de literatura eurocentrada, né? Não conhecia Sim. literatura marginal, por exemplo. E segundo, pelos corpos que lecionavam essas disciplinas, né? Porque sempre se buscava um padrão de avaliação, vamos pensar assim, de maneira geral, não só avaliação qualitativa ou quantitativa, acima da margem, né? E, obviamente, para mim era muito difícil. Outro desafio também foi com relação ao fato de eu ser uma mulher negra na universidade não cotista. Eu entrei um pouco assim que foram implementadas as cotas sociais. Ainda não havia cotas raciais naquele tempo. Cotas raciais foram implementadas em 2012. Mas ainda assim, o fato de eu ser uma mulher negra na universidade automaticamente fazia com que as pessoas me lessem como cotista. Não que isso fosse um problema, muito pelo contrário, eu gostaria muito de ter sido, né? De gozar de políticas públicas que são uma conquista histórica do movimento negro para a nossa categoria, né? E representam uma reparação histórica e é um resultado de uma conquista de muita luta, mas eu não era, né? E eu não poderia ser, na verdade, justamente por conta dessa vivência com o ensino privado, né? Na educação básica. E isso me provocava muito estranhamento. Eu ficava pensando, por que as pessoas me veem? Automaticamente elas já pressupõem que eu seja cotista, né? E eu não sabia, obviamente, que isso era um desdobramento do racismo, né? Bom, e aí, assim, eu cursei algumas disciplinas no primeiro semestre, e foi assim, algumas foram bem bacanas, outras nem tanto. E era bem estranho, bem curioso, porque eu tinha aula no PAF 3, né, numa sala, cuja aula anterior era uma aula de química. Então, toda vez que a gente chegava na sala, a professora dessa disciplina não apagava o quadro e tinham várias cadeias de hidrogênio no quadro e eu ficava pensando, putz, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim para letras? Está tudo errado. E eu tinha várias crises porque essa aula era justamente antes da aula de literatura, de teoria da literatura 1. Mas, em compensação, né, eu fui apresentada a linguística também no primeiro semestre. E uma professora de uma das disciplinas que são fundamentais para o curso de letras vernáculas, que é a introdução aos estudos de língua portuguesa, onde a gente vai perceber a linguística como um campo do saber, que está muito mais preocupado com a descrição e análise do funcionamento e da estrutura sistêmica das línguas naturais, do que com a avaliação do que é certo ou do que é errado, por exemplo. Eu tive como professora, a única mulher negra que eu tive como professora na minha graduação. Né? Ela era uma moça que estava fazendo o estágio do mestrado, uma excelente profissional, e isso acabou sendo um divisor de águas para mim. Um outro marcador que foi muito importante é que eu tive uma outra professora, uma senhora, uma mulher branca, e já estava inclusive na época de se aposentar, e ela acabou optando por ministrar naquele semestre da disciplina somente as teorias linguísticas com as quais ela tinha mais interesse. E eram disciplinas que faziam uma abordagem linguística mais formal, pensando na estrutura, a sistematização da língua, e tinha uma perspectiva muito mais abstrata do que aquela que a gente via nas outras disciplinas. E isso me prendeu em letras, né? Porque essa abstração e a construção de um raciocínio lógico por meio, né, desse esvaziamento de sentido, em princípio, era uma carga de interesse que eu já trazia dessa experiência com as exatas. Sim. Então, isso acabou me segurando em letras. Outra coisa que também foi um marcador foi o movimento estudantil. Então, já no final do meu primeiro semestre, eu entrei no centro acadêmico. E lá fiquei também até o final do doutorado. Mas, assim, em outros formatos de representação. No finalzinho do segundo semestre, eu entrei na iniciação científica. Eu já sabia que eu tinha interesse em sintaxe, né, que a organização das palavras em torno das relações com o verbo sempre foi uma coisa que me interessou muito, e foi por isso, inclusive, que eu acabei parando em letras. E aí eu comecei a iniciação científica em um grupo de sociologia. Travou. Eu nunca sei, porque tá tudo escuro pra mim. Que loucura.
Pronto. E aí, no segundo semestre, mais ou menos no finalzinho do segundo semestre, eu tive uma primeira experiência com um grupo de pesquisa. E foi num grupo de pesquisa de sociolinguística, ainda não foi linguística gerativa. E é um campo do saber que trabalha com as relações sociais que vão orientar a variação na língua. Eu gostei muito, foi uma área que eu tive interesse, mas ainda não era aquilo. E aí depois eu acabei entrando num grupo de pesquisa de linguística gerativa, cujo coordenador foi meu orientador da iniciação científica até o doutorado. E é o grupo que eu coordeno junto com ele atualmente. Legal. Então, assim, desde o início do primeiro, segundo semestre, que você já começou já a definir suas áreas de interesse, né? Porque normalmente, quando a gente entra na faculdade meio que sem saber o que quer, que é o que acontece com a maioria das pessoas, lá pelo meio do curso é que a gente se define, né? E você não. Assim, a gente... Você... Assim, por ser mulher negra, apesar dos desafios e dificuldades que a gente enfrenta, você sempre tem muito foco. Não, eu vou por ali, eu quero isso, eu quero aquilo. E talvez assim, também por conta de você já fazer movimento estudantil desde da educação básica, de repente, né, do fundamental, isso tenha esse foco, né, mais aquela coisa assim mais centrada, mais a gente se define assim, politicamente, vamos dizer assim. Foi uma coisa que contribuiu bastante, né, Nanda, você dentro da academia. Significativamente. Muito, muito significativamente. Eu digo com muita precisão. Não é a única forma de permanência na universidade, inclusive, felizmente, hoje existem alternativas, né? Eu não vou dizer que a gente chegou num modelo ideal, porque infelizmente não chegamos, né? Sobretudo nessa conjuntura que a gente tem vivido, né, de cortes e ataques ao ensino superior. Na verdade, ao ensino, né, de maneira geral, né? A gente está tendo taxação de livro, quanto mais a escola básica e a educação superior. Mas o que acontece é que, assim, foi o que me possibilitou conhecer a estrutura e o jogo universitário, né? Então, assim, acessar o centro acadêmico muito cedo me deu possibilidade, por exemplo, né, de saber como chegar em um professor para saber como é que funciona a pesquisa, né? Conhecer outros colegas que já estavam desenvolvendo pesquisa, saber como é que funciona o programa de iniciação à pesquisa, que hoje a gente também tem iniciação à docência, né? Saber como funcionam as agências de estágio, porque uma bolsa de pesquisa naquela época já era insuficiente para a manutenção do estudante vulnerável na universidade, hoje muito menos, né, por conta dos índices inflacionários e tudo mais. Então, a maior parte do meu curso eu conciliava a bolsa da pesquisa, que era R$ 400, que era, não, ainda é, porque não aumentou. Ainda é. Olha. E já foi 150, né? No governo de Fernando Henrique, é preciso destacar. E ainda atrasava 6 meses. Mas, enfim, eu cheguei. Quando eu comecei era 350, aí aumentou para 400, mas congelou nisso aí. E conciliava com estágio. Isso também foi muito positivo para mim, porque minhas experiências com docência não foram no final do curso, como aconteceu com muitos colegas, e consequentemente acabou gerando muitas frustrações. E eu sempre gostei de sala de aula, né? Apesar de eu não querer ser professora, porque professora é pouco. Na época já da escola, no ensino médio, a gente desenvolveu uma sistemática de grupos de estudos. E eu era responsável por 3 grupos de estudos: gramática, química e matemática. E falavam que eu era muito didática e não sei o que lá, e BBB, e eu dizia, não, são meus amigos, só querem me agradar. Até a minha experiência em sala de aula, né, assim, sendo a responsável pela sala, né, conduzindo a sala, que foi em 2010, na UNEB. Esqueci agora o nome do programa, sumiu da minha cabeça, ué. Poxa, Universidade para Todos. Pronto, já ia falar, não foi Universidade para Todos, não? Universidade para Todos, que foi uma experiência totalmente às avessas, né? Porque normalmente os professores começam as suas experiências com docência com as séries iniciais, né? E vão, às vezes, indo para outras etapas, etc. E eu comecei com pré-vestibular e depois que eu fui descendo para as outras séries. Sim. Você ensinava qual era a disciplina? Era a língua portuguesa? Era a redação? Era a língua portuguesa, gramática e redação.
Eu não pegava Ah, literatura porque a literatura era separada lá no PT na sim. época, mas a professora de literatura era uma amiga minha. Então a gente Uhum. estava sempre tentando alinhar aqui o ensino de língua portuguesa e o ensino de literatura pudessem dialogar, né? Fossem possibilidades possíveis e não áreas distintas, sem qualquer interlocução, como muitas vezes acontece, infelizmente. E aí, assim, todas essas possibilidades se apresentaram de maneira muito precisa para mim também, por conta dessa teia de relações que eu fui construindo por meio do movimento estudantil. Né? Claro que não são as únicas possibilidades, mas assim, a minha personalidade, né, que é uma personalidade muito virginiana, Muito bem? muito virginiana, Uhum. então, assim, alinhada com Virginiana. essa Tô falando aqui, essa menina é virginiana. muito, muito virginiana. Então, assim, somam-se as duas coisas, né? E aí, isso tudo também é aliado à minha formação política, né, que estava em curso, eu sempre procurava muito saber das coisas. Então, assim, isso foi um facilitador para mim, porque, assim, eu tentei ter um panorama mais geral do curso, e desde muito cedo eu já sabia o que eu queria, né? Então, assim, eu já sabia que eu queria trabalhar com sintaxe, eu já tinha mais ou menos uma noção de qual era o modelo teórico que me interessava. Apesar de que eu tive uma experiência com outro, mas eu continuo trabalhando com sociolinguística até hoje, mas não é meu foco central de atuação. E isso contribuiu muito significativamente. Então, eu comecei a participar de eventos muito cedo, muitas vezes não foram poucas, eu não tinha dinheiro para participar dos eventos, então eu participava como monitora, né? O que se Hum, apresentou também para mim como uma possibilidade muito substancial, porque, né, foi muito mais efetivo, porque eu não pagava para bom, participar. Eu tinha acesso a participar de tudo, eu estava monitorando as sessões que eu queria participar, né, porque tinham essas organizações, e no final das contas eu ganhava 2 certificados, né, porque eu ganhava um certificado de ouvinte editora e um certificado de de monitora. ouvinte. Quando eu entrei Massa. na iniciação científica, passaram a 3, porque tinha também o certificado de apresentação de trabalho. Então, Hum. isso também foi colaborativo para cumprimento, por exemplo, da carga horária de atividades extracurriculares. E foram estratégias de permanência que foram construídas por meio do movimento estudantil. Porque, não, infelizmente, hoje até que circula mais, mas na época em que eu me inseri na universidade não eram informações que circulassem de forma tão ampla, por mais que houvesse uma intenção de democratização do ensino superior, mas, assim, no campo da organização política, isso acontecia, esse debate era pautado, mas no campo institucional a gente ainda não avançava tanto. Mas foi mais ou menos isso. Deixa eu fazer uma pergunta. A que você atribui essa sua passagem pela universidade? Sua passagem não, que você ainda está, né, na academia. Mas, assim, a forma como você conduziu a sua formação dentro da universidade. Por que eu pergunto isso? Porque a maioria das pessoas passam pela universidade, né? Entra, assiste aula, forma, vai embora. A que Sim, você atribui essas suas estratégias conta um pouco. a que você atribui a forma como você conduziu o seu curso de letras, atuando Uhum. na pesquisa, procurando a iniciação científica, enfim, dessa forma que você conduziu o seu curso, a que você atribui isso quando a gente vê que a maioria das pessoas apenas passam pela universidade? É uma coisa que eu sempre avaliei como muito problemática. Principalmente na universidade pública, porque ela tem o efetivo de universidade, né, na medida que é o ensino, a pesquisa e a extensão, né, que são 3 frentes de trabalho fundamentais para a formação na educação superior, né. Isso não quer dizer, obviamente, que todas as pessoas precisem vivenciar de forma profunda as 3 experiências, mas pelo menos saber como é que elas funcionam, ter algum tipo de vivência ainda como telespectadores, isso impacta drasticamente e faz com que a gente pense, inclusive, a que se propõe a universidade, né? Porque a sensação é de que a universidade é um grande muro, né? Como um professor, que inclusive é um homem branco, falou uma certa feita no primeiro semestre, é o filé mignon da sociedade brasileira, que eu acho isso extremamente controverso e hierarquizador, mas enfim.
Voltou? Fale de novo que ficou sem som, cortou. Foi. Então, foi como um professor que justamente, né, rompe com essa ideia de que os muros da universidade estão aí justamente para legitimar a única possibilidade de produção intelectual, porque definitivamente não se trata disso, né? Muito pelo contrário, é uma das possibilidades, mas definitivamente não pode nem deve ser a única, né? E aí, por meio das atividades de extensão, principalmente, mas não só, né? E isso fica muito claro, né? Então, a leitura que eu faço é de que uma formação diversa, ela abre possibilidade para que a gente pense que a universidade precisa estar a serviço da sociedade civil, né? Não pode ser simplesmente uma redoma de intelectuais legitimados, que historicamente a gente sabe quais são, né? E que produzem um conhecimento que está lá para outros intelectuais, pura e simplesmente, né? Até porque os intelectuais não estão só na academia, né? Muito pelo contrário, as culturas indígenas, as culturas africanas nos mostram isso, né? As culturas asiáticas, a gente tem a... Eita, caiu de novo, eu acho. Voltou? Não, tá aqui. Voltou. Estamos lhe ouvindo. Muito embora a gente tenha sempre uma associação de cultura veiculada a uma produção de saber eurocentrada. Então, e justamente é essa perspectiva que tende a atravessar os programas curriculares, né? Tanto de graduação quanto de pós-graduação, e a gente tem, né, travado uma trajetória, uma empreitada muito longa, que a gente não sabe quando é que vai apresentar resultados efetivos no sentido de transformar isso. Então, acho que essa formação plural, ela vem justamente com o objetivo de delimitar qual é o papel da universidade, né? O papel da universidade é produzir não só para a universidade, mas para todos aqueles e aquelas que, por atravessamentos sociais, não puderam acessar aquele espaço, né? Deveriam. Que deveriam, mas que não puderam. Então, eu avalio muito dessa forma. Uhum. Agora me conte, quais foram os seus, você, mulher preta, quais foram, tá ouvindo, Fernanda? Voltou agora. Um ioiô. Conseguiu? Tá me ouvindo? Consegui agora. Tô. Quais foram os enfrentamentos, Fernanda, durante sua graduação e pós-doutorado e mestrado e doutorado? Os enfrentamentos que você teve enquanto mulher preta, a questão da representatividade, do currículo eurocêntrico, eurocentrado, sua relação com uma universidade de maioria branca, sua relação com os alunos do Universidade para Todos, você no lugar de professora, sendo referência preta para a maioria, que a gente sabe da Universidade para Todos, que é preta também, ou não sei se vai me dizer, porque pelo menos na minha época ainda era. Era, sim. Como é que, né? Então pronto, vai lá, daqui a pouco. Me conte, você, como é que foi isso aí? Calma que travou. Agora. Eles era aquela sensação de ser... Voltou? Será? Está cortando tanto. Tá. Vá. Pronto. De ser um único corpo negro em muitos espaços, ou pelo menos um entre mais três. Então, assim, essa foi a realidade durante toda a minha trajetória na pesquisa, né? Inclusive até hoje, né? Muito raro eu estar em um evento específico de linguística gerativa, por exemplo, ou de linguística teórica, né, que são campos que trabalham numa perspectiva mais abstrata da língua, que está muito mais relacionada a uma perspectiva filosófica positivista, né, cartesiana. Então, tem como chamariz uma população branca, né, primeiro porque desde sempre são as pessoas que estão produzindo intelectualidades dentro da academia, embora não sejam as únicas,
mas porque representam essa hegemonia, e segundo, por conta também de interesses que me parecem vir desde uma educação básica e que não são apresentados de maneira muito democrática para a população negra, sobretudo na escola pública, né, na escola básica da rede pública. Então, isso sempre foi um desafio, mas não foi uma novidade para mim, porque já era uma realidade que eu vivia desde a educação básica. Então, assim, não foi a coisa tipo assim, ai, nossa, como é difícil, que impossível. Sempre foi assim, eu sempre estava acostumada a chegar nos espaços e as pessoas pensarem, nossa, o que foi, by the way? E olharem assim com aquela desconfiança, né? E ao final de algum tipo de exposição se mostrarem surpresas ao ponto, muitas vezes, até de não saberem como tecer um elogio, né? Porque como nossa saudosa Neuza Souza Santos dizia, né, causa um embaraço cognitivo, né? Você conceber a possibilidade de articulação intelectual, né, de avanço cognitivo por parte da população negra, né, sobretudo para nós mulheres negras, numa realidade em que a gente vem de 4 séculos de apagamento simbólico, de desumanização, de animalização e dentre outras formas de estereotipia, discriminação. Então, assim, óbvio que gera um desconforto muito grande, mas não foi uma realidade nova para mim que tenha se apresentado unicamente na universidade, infelizmente. Um dos elementos que foi mais delicados, travou. Acho que voltou agora, né? Eu sempre fico na dúvida porque congela pra mim, que loucura. Que foi bem desafiador pra mim, na verdade, foi recurso financeiro. Isso era um desafio, mas assim, eu dava um jeito aqui, dava um jeito ali, né? Minha mãe me ajudava da forma que era possível, mas em contrapartida havia uma outra força nesse processo que impossibilitava muitos progressos, né? E isso culminou, inclusive, num episódio de mais de um, não só comigo, com meu irmão também, de violência doméstica. E isso afetou drasticamente, né, a minha trajetória. Inclusive, eu cheguei a pensar em desistir do mestrado, mas por conta de suporte de muitas pessoas queridas, né? Não, minha mãe, meu irmão, alguns amigos muito especiais, né? E suporte espiritual também. E do meu orientador também, que é uma pessoa que eu tenho como um amigo muito especial, eu consegui me manter, apesar de todas as dificuldades. E aí, no final do período do mestrado, eu já fiz a seleção para o doutorado. Então, eu meio que acabei emendando. Isso foi bem cansativo. Não recomendo, inclusive. Mas, assim, foi bom, porque eu terminei meu mestrado em 19 de fevereiro de 2015, e minhas aulas para o doutorado começaram 3 de março de 2015. Nossa! Foi bem louco, mas foi bem interessante, assim, foi bem difícil, é bem complicado, a gente tem que abdicar de muitas coisas e as pessoas às vezes não entendem, né, porque a gente tem uma formação cultural que orienta a gente a pensar no estudo como algo menor, ou como algo que não demanda muito. Então, muitas vezes, muitos amigos, né, muitas pessoas próximas diziam, menina, daqui a pouco você faz isso, vamos sair, que não sei o que. Eu digo, Anjo, eu tenho que terminar um artigo. Não, amanhã você faz. Como se fosse algo que eu pudesse fazer numa sentada. Gostaria, mas não é assim que funciona. Mas a gente consegue. Eu acho que um elemento que é muito decisivo nessa trajetória é delimitar muito bem quais são os nossos interesses. Acho que é substancial deixar isso muito claro, né? Estabelecer uma boa teia de relações, né? Porque a gente precisa de uma trajetória de afeto, né, mínima. Então, assim, estar em um grupo de pesquisa com colegas que, na verdade, são amigos, né? Com a relação de parceria que a gente conseguiu construir nesse grupo de pesquisa foi essencial, né? Mas não é uma realidade possível em muitas áreas e muitos grupos, né? Muito pelo contrário, né? Já vi coisas bem macabras acontecerem, antiéticas, para não usar outros termos. Existe sei lá, eu imagino assim, competição, a vaidade, né? Demais. Outra pergunta. O que hoje mudou essa realidade, esse olhar das pessoas para você, Fernanda, professora, doutora, mulher negra na universidade? Hoje mudou? Ou você tem percebido que tem mudado? Depende de quem olha. Sim.
Quando é a juventude negra, ou uma juventude LGBTQIA+, ou uma juventude deficiente, né, que são corpos que têm se inserido, né, e requerido esse espaço na universidade, né, ou mesmo uma população periférica, quando branca, isso faz uma diferença substancial, né? Porque eles veem em mim outros professores negros ou outros professores deficientes, professores trans. Então, hoje em letras a gente tem uma professora que é uma mulher negra trans, né? Eu entendo isso como uma conquista histórica. Óbvio que ela passou por um concurso, né? Um concurso muito denso, diga-se de passagem, mas é uma realidade que, infelizmente, ainda é muito rara, né? No espaço de ensino superior. Mas quando são corpos brancos, sobretudo os mais velhos, a situação é a mesma. É muito difícil, a não ser porque assim, e eu não culpo as pessoas porque não é uma questão de escolha, não é uma questão individual, né? A gente vive em uma sociedade, né, cujos modelos de organização, do ponto de vista da economia, da política, da ideologia e da história da política, da ideologia, da economia, eles atuam no sentido de reforçar esses lugares, né, essas hierarquias. E, obviamente, sair dessa lógica implica em um processo de desconstrução, de avaliação de privilégios, que nem todas as pessoas estão efetivamente dispostas a fazer. Algumas por falta de interlocução, né? Outras simplesmente porque é mais confortável manter seus privilégios, né? Inclusive, eu avalio que esse é um dos grandes desafios da esquerda nacional, né? Mas depende muito. E às vezes acontecem também de pessoas negras terem esse mesmo olhar, sobretudo quando é uma população negra que acessa a universidade na possibilidade, na condição de servidão, né? Ou de trabalhos que são prestação de serviço subalternizados. Então, por exemplo, sempre que mudava o porteiro do Instituto de Letras, por exemplo, era um desconforto para mim, né? Porque eu sempre tinha que provar por que eu estava pedindo o data show, mesmo ele sendo também um homem negro. Óbvio que eu sabia que os processos pelos quais, né, ele entendia que não seria possível, em princípio, eu ser uma professora, não são os mesmos, né, que fazem, por exemplo, com que um professor efetivo se sinta autorizado a assediar-me ou assediar outras colegas negras, ou a questionar a relevância da minha pesquisa, por exemplo, mas machuca, dói. E quando vem dos nossos, dói mais ainda. Mas é importante a gente entender que todos estamos nesse processo, né? E que para esse segmento social dentro da negritude, né? Porque somos diversos, né? Somos negros, mas não formamos uma massa, né? A gente tem as nossas especificidades dentro da negritude. Vivenciar esses processos também passa por uma série de questões que ainda não foi possível, né? Então eu tentava olhar por essa perspectiva, mas nem por isso foi menos difícil. Foi mais racional, mas não menos difícil. Mas para os meninos mais jovens, nossa, é uma experiência muito gostosa, é muito bom. Eu tive uma turma no final do ano passado que, inclusive, tinha até uma aluna minha assistindo, uma aluna, não sei se ela ainda tá aí, maravilhosa. Menino, eu acho E que era um uma bocado de turma... gente, você aqui, viu? Aluno, professor, tem um bocado de gente aqui da sua área, hein? A galera da socioeducadores estão aqui, muitos socioeducadores aqui. Obrigada, gente, pela presença. E aí essa turma foi um presente, assim, que eu tive. Foi um presente porque era uma turma muito diversa, assim, muito diversa. Porque era uma turma, acho que de 30 alunos, se não me falha a memória, e 96% da turma eram corpos não hegemônicos, né? Então, tinham muitos estudantes LGBTQIA+. A maioria dos estudantes eram negros. As meninas tinham um pouquinho... Acho que só tinha um rapaz que era um homem branco, mas ele era muito, muito, muito alinhado e muito interessado em avançar nos processos reflexivos, né? Estava disponível para essa interlocução. Tinham algumas meninas brancas que eram super, super disponíveis para interlocução e foi muito bom para a gente. E tinham estudantes nigerianos também na turma que estavam fazendo intercâmbio da Universidade de Lagos para cá. Uhum. E aí essa foi um presente, assim, foi muito bom, foi uma turma que eu gostei muito de trabalhar. Uhum. E assim,
para a juventude é sempre uma outra, assim, sempre não, né? Mas normalmente a perspectiva é mais diferenciada. Então, assim, Então, é um momento muito satisfatório, porque a gente então há vê que esperança. é isso, né? Que as perspectivas estão mudando de Nova algum geração. modo. Agora o que me preocupa, por exemplo, um pouco na juventude é que justamente por ser uma geração, né, que vem em parceria com o advento das tecnologias, eles são muito imediatistas. Então, assim, aquele feeling, por exemplo, dos movimentos sociais mais antigos, né, de espaços de formação, de leitura, de construção de coletivos, é uma coisa que eles têm avançado muito. Isso é bom, porque democratiza o acesso ao debate, mas, em contrapartida, eu acho que a gente ainda precisa buscar mecanismos de alinhar as metodologias mais antigas com as mais atuais. Tem que haver um equilíbrio, buscar um pouco do tradicional com o atual, o inovador, né? E a gente vai alinhando. Fernanda, a gente está já estou em 5 minutos de live. O papo foi delicioso. Adorei te ouvir. Que passa tão rapidinho. Muito rápido. Eu vou agradecer rapidinho a participação de todo mundo para a gente finalizar. Agradecer a participação de Gutierrez, Péricles, Ana Carla, Júlio César, Carolina. Ana Carla. Nossa Ana Carla. Carla. Lucas e Beatriz. Netinho Espírito Santo, Gínia, minha amiga querida, Lua, Bárbara, mamãe, Bárbara, deve estar, meu Deus. Donivone, Joseval, Deise, Faísa, querida, sempre presente, pessoal da Coperguari, Agnaldo Oliveira, Francisca, o que é isso aqui, minha gente? Que letra? Buteles? É isso mesmo? Buteles. Oxe, de Cristo. Jackson, Thierry, meu colega de trabalho, Liesi, Nil, Chagas, Bina, Ivan, Pulpo entrou, Cristiane Vieira, um monte de gente. Obrigado, pessoal. Nanda, muito obrigado. Para mim foi uma honra, um prazer conversar com você. Obrigada, Cris. Menina, eu viajei aqui em toda a nossa história com sua mãe, com você, que eu vi piquititinha, coisa mais linda, gente. E hoje está neste lugar que você está. Eu sinto um orgulho tremendo de você, porque eu te tenho como filha, né, também. E eu queria que você desse seu recado para as meninas pretas de como é possível crescer, avançar, ocupar o nosso espaço, o espaço que a gente quiser, como mulher, como negra, ocupar o nosso espaço, ter voz. Seu recadinho para esse povo aí, que a gente não deve desistir, deve persistir e tem que ter perspectivas. Então, meu recado para as jovens negras. Mas não só, mas principalmente para elas, né? Que é o nosso lugar de fala. E a gente vem de um processo de subalternização que é construído historicamente há muitos séculos, né? E não só na nossa sociedade, mas infelizmente. Então, manas, meu recado é não desistam. Vai ser bem pesado, mas não desistam. E eu faço uma breve citação de Lélia Gonzalez, não se calem, né? E aí, citando Lélia, porque agora o lixo vai falar e numa boa. E numa boa, e vocês vão ouvir. Então é isso, persistam, apesar das dificuldades, se aquilombem, né? Como Abdias Nascimento e Beatriz Nascimento nos ensinaram, se aquilombem, construam redes de afeto, porque sem dúvida é um caminho de permanência. Com certeza. E é isso. E nosso obrigada verbo é resistir. Nosso verbo é resistir. E estamos aqui para ocupar nosso espaço e ter voz, porque nós temos sim. Fernanda, meu amor, um beijo, muito obrigada. Sábado, nossa live é com Carlos, socioeducador. A gente vai falar de socioeducação, não percam. Me sigam no Instagram, Cris Magalhães Oficial 2020. Quero chegar a 1000 seguidores. Fernanda, meu anjo, orgulho demais de você. Um beijo e muito obrigada. De nada, Cris, imagina. Obrigada pelo convite também. Um beijo e obrigada pela presença de todas, de todos, pela escuta. E até breve.
Até breve, querida. Um beijo, felicidades, boa sorte. Estamos aqui, mulheres pretas, empoderadas, ocupando nosso espaço e tendo voz. Um beijo, boa noite a todos. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Anda, tchau. Tchau. Na marca.